Bom, vamos lá, pessoal. Como nós não conseguimos terminar o conteúdo em sala de aula, eu gravo para vocês, então, o último grande tema que nós temos no nosso curso, que é o tema sentença. A gente fala em sentença naquele ato de encerramento da prestação jurisdicional em primeira instância, o ato pelo qual o juiz condena ou absolve o acusado. Mas, para falar sobre sentença, a gente precisa antes trabalhar a classificação dos atos jurisdicionais, dos atos emanados pelo juiz na prestação jurisdicional. Então, eu jogo para vocês aqui um esquema gráfico para subdividir estes atos do magistrado. Eles serão classificados como despachos ou decisões, e as decisões, por sua vez, são subdivididas em sentença definitiva, decisão interlocutória e assim sucessivamente. Para vocês gravarem, o despacho é aquele ato do juiz que impulsiona o processo, que faz o processo sair da onde ele está e ir para a próxima fase. Pelo princípio do impulso oficial, o juiz tem ampla liberdade para conduzir o processo. O que ele não pode fazer é iniciar o processo de ofício sem uma provocação, porque a jurisdição é inerte. Mas uma vez iniciada a prestação jurisdicional, o juiz deve conduzir o processo, exercendo ali o poder de polícia até a decisão final. E aí, para a gente identificar estes atos do juiz, a gente vai seguir um passo a passo que é proposto pelo Norberto Avena. Então a gente vai fazer o quê? Primeira pergunta que a gente faz: trata-se de um mero comando de impulso processual? Se a resposta for sim, a gente já para por aqui e nós já temos a resposta, é um despacho. Por outro lado, se a resposta for não, a gente passa para a próxima pergunta. E aí vem a pergunta: trata-se de uma decisão condenatória ou absolutória proferida pelo magistrado após esgotar todas as fases do procedimento? Se a resposta for sim, a gente tem uma sentença. Então, o juiz condenou ou o juiz absolveu e encerrou a prestação jurisdicional em primeira instância, nós temos uma sentença. Bom, se a resposta for não, a gente passa para a próxima submodalidade. E aí a pergunta vai ser: trata-se de uma decisão que, não sendo despacho nem sentença, e aqui percebam que o conceito é excludente, põe termo ao processo importando em seu arquivamento? Se a resposta for sim, nós temos uma decisão interlocutória mista terminativa. Ela encerra o procedimento, né, põe termo ao processo, importando o seu arquivamento. Se ainda assim a resposta for não e o critério aqui é ainda mais excludente, a gente vai para a última pergunta. Trata-se de decisão que, não sendo despacho nem sentença, põe termo a uma fase do processo, uma etapa do processo, e dá início a outra, sem importar em seu arquivamento? Se sim, decisão interlocutória mista não terminativa, que é o caso, por exemplo, da decisão de pronúncia. Encerra uma etapa do procedimento, mas não encerra o processo. O processo continua para a gente ir para a próxima etapa, que é o judicium accusationis, que termina lá com o julgamento em plenário. Então, é assim que funciona e é assim que a gente trabalha essa classificação proposta pela doutrina. Ok. Nós temos ainda uma classificação residual que vai tratar da sentença suicida, sentença autofágica, sentença vazia. Qual é o significado de cada uma dessas expressões? A sentença suicida é aquela na qual a fundamentação vai num sentido e o dispositivo vai em outro sentido. O juiz fundamenta no sentido e na hora de concluir, ele vai para outro sentido. Então ele começa a fundamentação dizendo que ele vai absolver e no final ele condena. É uma incoerência interna desta sentença. A sentença vazia é aquela na qual não há fundamentação. O juiz pula a parte da fundamentação. E atenção aqui, porque vocês não vão ver isso na prática com um buraco lá no relatório, fundamentação em branco e depois a conclusão do juiz.
Aqui a gente precisa socorrer o artigo 315 do Código de Processo Penal, que vai dizer lá, considera-se não fundamentada a decisão que... E aí ele traz uma série de situações copiando aquilo que já existe lá no Código de Processo Civil. Quando o juiz, por exemplo, faz referência a um conceito jurídico indeterminado sem explicar no que aquilo se aplica àquele caso concreto. Quando, por exemplo, o juiz reconhece uma qualificadora no crime de furto e não fundamenta para dizer, olha, estou reconhecendo aqui o rompimento de obstáculo por conta disso, disso, disso e daquilo outro. Então o juiz deixa de fundamentar algum aspecto, algum ponto da decisão dele, ou mesmo quando o juiz adota alguma postura prevista no 315, ele faz alguma referência genérica a um conceito, a uma súmula, sem explicar no que aquilo se aplica ao caso concreto. E a sentença autofágica, que é aquela sentença na qual o juiz condena, mas depois ele próprio consome os efeitos dessa decisão condenatória. É o caso, por exemplo, da concessão do perdão judicial, artigo 121, né, cabível no caso do artigo 121, no homicídio culposo. Exemplo, né? Então, aconteceu recentemente no caso do Henri Borel, em que a juíza condenou por força de uma decisão do Conselho de Sentença e depois ela concedeu o perdão judicial. A decisão não vai produzir os efeitos típicos de uma sentença condenatória. Então, ela próprio se consome. Então, essa é a principal classificação, as principais classificações propostas pela doutrina. Ok, vamos lá. Quais são os elementos da sentença? O que tem que conter numa sentença? Galera, ela vai ter um relatório com uma descrição sucinta e objetiva dos fatos processuais. Né? Aqui o juiz não vai emitir nenhum juízo de valor. Ele vai narrar que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o fulano de tal, pela prática do crime tal, que a denúncia foi recebida na data tal, que depois do recebimento da denúncia, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação, que durante a instrução foram ouvidas X testemunhas. Ele vai narrar o percurso do processo ao longo de todas aquelas etapas que a gente já estudou quando estudou os procedimentos lá no Código de Processo Penal. Então, basicamente, ele narra aquela linha do tempo. Depois ele passa para a segunda parte da decisão, da sentença, que é a parte da fundamentação. Aqui ele vai explicar os motivos pelos quais ele adotou aquela postura, para ele indicar em que caminho ele vai conduzir a decisão dele. Então ele vai dizer, olha, eu reconheço aqui que existe autoria, que existe materialidade por conta dos documentos X, Y, Z que foram juntados nos autos, que isso é um caso de qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, aqui no caso do tribunal do júri, por exemplo, mesmo quando ele está fazendo a fundamentação na decisão de pronúncia, ele precisa explicar minimamente isso. Então ele vai explicar o raciocínio dele. Aqui é um ponto importante, porque é esse caminho que a gente usa para controlar a racionalidade da decisão do juiz, permitindo que, se for o caso, a gente possa interpor recurso, provocando as instâncias superiores. E, finalmente, a gente tem o dispositivo. Aqui o juiz vai dizer o seguinte: ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu, ou julgo improcedente e absolvo o réu. Então a estrutura é essa. Ele relata, ele fundamenta e finalmente ele conclui. Vamos lá. O relatório, ele pode ser dispensado em algum caso? Cuidado, porque ele pode ser dispensado. Lá na sistemática da Lei 9.099, Juizados Especiais Criminais, o artigo 38 diz que o relatório é dispensável. Então, se a gente estiver diante de uma IMPO, uma infração de menor potencial ofensivo, o juiz, ao sentenciar, não precisa relatar o processo. Isso por conta da simplicidade, da oralidade, tudo é resolvido numa única audiência e o juiz acompanha toda aquela audiência. Então, a gente sabe que ele tem ciência de todos os fatos processuais. A fundamentação é indispensável. Vamos lembrar aqui que, em relação à fundamentação, nós temos um dispositivo que obriga o juiz
a abordar todas as teses que foram apresentadas naquela discussão, na dialética do processo. Então, ele precisa enfrentar as teses defensivas, ele precisa justificar, fundamentar de forma concreta. E temos o 315 que vai vedar o juiz de se utilizar de súmulas, de conceitos indeterminados, sem explicar minimamente ao que aquilo se aplica no caso concreto. Pessoal, é possível a fundamentação per relationem ou aliundi? Essa é a expressão, per relationem ou aliundi. A jurisprudência tem entendido que sim, embora exista uma forte crítica doutrinária, dizendo que fundamentar per relationem é não fundamentar, a jurisprudência tem admitido. O que é essa fundamentação per relationem? O juiz, ao invés de escrever tudo de novo, ele faz referência a uma outra decisão ou manifestação constante dos autos. Adoto elas como sendo as minhas fundamentações ou a minha fundamentação para decidir. Isso é possível? Como disse para vocês, a jurisprudência tende a aceitar isso. Há julgados do STJ dizendo que o juiz precisa reforçar argumentativamente a decisão para que isso possa valer. Mas outros julgados dizendo que não há necessidade, basta que o juiz faça essa referência a elementos concretos constantes de outra decisão. Exemplo, tá? Vamos supor que o juiz, na audiência de custódia, ele resolva converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. 2 dias depois, o advogado atravessa uma petição pedindo a revogação da prisão preventiva. O juiz pode usar aqueles fundamentos novamente? Sim. Ele diz o seguinte, já, conforme manifestação, conforme decisão exarada no evento XYZ, os quais adotam como fundamento para decidir, indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva. Vejam, ele não está decidindo de novo. Ele está se reportando a uma outra manifestação ou uma outra decisão constante dos autos. E isso é válido para uma medida de racionalidade da prestação jurisdicional. Beleza? Vamos lá. Vamos para 2 institutos extremamente importantes quando a gente fala em sentença no processo penal. Aqui há uma necessidade de se guardar correlação entre aquilo que consta da denúncia e aquilo que vai ser decidido pelo juiz. O Ministério Público, quando oferece a denúncia, estabelece os limites objetivos e subjetivos daquela discussão que será posta em juízo. Então, quando eu ofereço denúncia, eu vou dizer, ofereço denúncia contra o réu pela prática do crime XYZ, do furto. Então, eu vou narrar isso e vou delimitar o que o juiz vai poder sentenciar no final daquela discussão. E o juiz tem que espelhar aquilo que está dito na denúncia para sentenciar. E por que ele precisa espelhar isso? Porque quando o MP estabelece os limites objetivos e subjetivos, o réu vai se defender daqueles fatos. E ele vai se defender desses fatos, então o juiz fica preso a eles para sentenciar. Ele não pode julgar ultra, citra, infra, petita. Ele tem que julgar nos moldes daquilo que foi proposto pelo Ministério Público. E eu não estou dizendo aqui que ele tem necessariamente que condenar, ele tem que seguir aquilo que foi dito pelo Ministério Público. Mas o que ele vai decidir tem que ser com base naquilo que foi proposto. Então, ele pode absolver o réu? Pode. Mas ele não pode absolver de fato diverso daquele que consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ok? Então, muita atenção para isso. Mas, imagine a situação. O Ministério Público oferece uma denúncia e ele narra os fatos de forma devida. Mas na hora de tipificar, na hora de indicar o tipo legal ou o tipo penal, ele se equivoca. Ele narra que o fulano de tal subtraiu para si o veículo pertencente à vítima. E lá embaixo ele coloca o seguinte: em assim agindo, ele incorreu na prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal. Opa, tem um erro aí. O 157 é o crime de roubo e não o crime de furto. Então vamos lá. Eu narrei correto, mas eu tipifiquei de forma indevida. Como é que o juiz vai fazer com esse equívoco aí? Nessa situação, nós temos o instituto da emendatio
libelli, que vem previsto lá no 383 do CPP. O juiz, na hora de sentenciar, ele corrige aquele equívoco do Ministério Público. Professor, eu preciso adotar alguma providência para comunicar ao réu, se aquilo importar pena mais grave, ou alguma providência nesse sentido? E a resposta aqui é não. Não há necessidade de nenhuma medida antes do juiz proceder a esta emendatio libelli. E por qual razão não há necessidade? Porque o réu se defende dos fatos e não da capitulação dada pelo Ministério Público. Então, se os fatos estão ok, o réu será julgado de acordo com o que foi proposto pelo Ministério Público, sem a necessidade de nenhuma providência para dar ciência disso à defesa. A defesa também sabe que isso é regra do jogo, faz parte das regras do jogo. Tá bom? Então, o 383 dispensa qualquer providência para o juiz aplicar esse emendatio libelli. E o juiz pode agir com base naquela máxima de o juiz sabe o direito. Dai-me os fatos que eu te darei o direito. Então o MP dá os fatos e ele dá o direito de acordo com o que for correto. Não há irregularidade nenhuma. E veja, não há necessidade de nenhuma formalidade prévia, mesmo que aquela alteração possa piorar a situação do réu. Momento adequado para que esta providência seja adotada. Pessoal, o momento adequado, como regra, é na sentença. Tá? Quando o juiz vai sentenciar. Ao longo do processo, o juiz deixa tudo seguir normalmente. Na hora de sentenciar, ele corrige e adequa os fatos. Excepcionalmente, a jurisprudência vai falar que essa correção há de ser feita em outro momento. E isso vai acontecer em 3 situações. Quando o erro do Ministério Público puder alterar a competência absoluta. 2. Quando o erro do Ministério Público alterar o procedimento. E número 3. Quando o erro do Ministério Público impuser restrições a benefícios penais. Vamos lá para um exemplo. Imagine que o Ministério Público narre que o fulano de tal trazia a droga para consumo próprio. Artigo 28 da Lei de Drogas. Aí, na hora de tipificar, o Ministério Público coloca: em assim agindo, ele incorreu na prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. O 33 fala do tráfico de drogas. E o 28, posse para consumo próprio. O artigo 28, juizado especial, cabe transação penal. O artigo 33 não cabe nenhum benefício, né? Podemos discutir aqui o cabimento do ANPP, e ele se processa numa vara criminal comum. Um procedimento próprio previsto lá na Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. Então vamos lá. Se o juiz percebe que o MP errou e fica calado, o que vai acontecer? Um juiz incompetente vai julgar. Nós poderemos impor alguma restrição a benefícios penais, né? E o rito vai ser o rito inadequado. Então, nessa situação, o juiz já faz a correção no primeiro momento que ele tomar aí par ou pé do que está acontecendo. Tá? Então, ele provoca o Ministério Público para aditamento, para correção daquele equívoco, porque é evidente o equívoco. Então, cuidado, porque, em regra, isso acontece na sentença, mas, excepcionalmente, nós podemos adotar esse procedimento em momento anterior, quando isso alterar rito, quando alterar competência ou ainda quando impuser restrições a benefícios penais. Ok. Bom, agora passe a régua, porque nós vamos falar de outro instituto que não tem nada a ver com isso, que é a mutatio libelli. Presta atenção. Na mutatio libelli, nós temos o seguinte: o MP narra tudo correto e tipifica corretamente. Então, eu narro o furto e tipifico o furto. Artigo 155 do Código Penal. No meio do caminho, surge uma informação nova, um dado que se agrega àquela figura. Por exemplo, que o crime foi cometido mediante violência ou grave ameaça. Então, na hora que a vítima está sendo ouvida em juízo, ela fala: olha, ele me subtraiu. Mas para me subtrair,
ele usou uma arma de fogo e colocou essa arma de fogo na minha cabeça e me ameaçou. Disse, olha, eu vou te matar. Vocês concordam comigo que a gente vai sair da figura do 155 e vai para a figura do 157? E vamos lá, o MP, quando ofereceu denúncia, quando ele delimitou o objeto da denúncia, o que ele disse? Houve uma subtração sem violência. Veio um fato novo, uma informação nova que mudou o cenário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aditar a denúncia. Eu tenho que corrigir aquele erro e a gente começa tudo de novo para refazer a instrução, se necessário for. Então, cuidado com isso, porque aqui na Mutácio, a gente precisa dar um reset na persecução penal, o MP adita a denúncia. E se o MP disser, não, eu não concordo com o juiz, vou manter do jeito que está, o que vai acontecer? O juiz pode mandar isso para o procurador-geral aplicando o 28 do CPP analogicamente. Então, vamos lá. Atenção. Porque a lei usa termos, né, que a gente precisa estar bem atento para não se perder aqui. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração. Elemento ou circunstância da infração. Elemento é tudo o que compõe o tipo penal. A exemplo da violência, da grave ameaça no crime de roubo. A ausência de algum desses elementos vai gerar o quê? A tipicidade absoluta, a conduta é atípica, não há crime, ou a tipicidade relativa, a desclassificação da conduta. Faltou violência ou grave ameaça, o fato é atípico? Não, porque ainda assim houve subtração. A gente sai do roubo e vai para o furto. Tá? Então, é uma tipicidade relativa. E aí, o que são as circunstâncias? Circunstâncias são dados periféricos que se agregam ao tipo básico, aumentando ou diminuindo a pena, como qualificadora, causas de aumento de pena. Então, se houver algo que vai interferir ali no próprio tipo penal, na tipificação feita pelo Ministério Público, ele tem que aditar a denúncia. Tá? Esse aditamento pode ser feito de forma espontânea pelo Ministério Público. Artigo 569 do Código de Processo Penal. Portanto, não há necessidade que esse aditamento seja provocado pelo magistrado. Se o promotor percebe que existe algum erro ali, ele mesmo pode, por iniciativa própria, providenciar esse aditamento. Então, vamos voltar aí para a narrativa do enunciado 384. O Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa e ele tem um prazo de 5 dias, se em virtude dessa houver sido instaurado processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo aditamento quando feito oralmente. Pode acontecer na audiência. Se feito na audiência, correção na própria audiência, ata da audiência. O réu é intimado, pode apresentar novas testemunhas e se ele apresentar novas testemunhas, o juiz marca uma nova audiência, ouve as testemunhas, reinterroga o réu e aí sim a gente vai para as alegações finais. Esse procedimento é indispensável para garantir o quê? Para garantir o contraditório, diferente da emendatio libelli. Tá? Então, cuidado com isso. E atenção, nos casos de ação pública, se for ação penal privada, o MP pode editar? Não pode. Isso é providência que fica a cargo de quem? Da vítima. Querelante, tá bom? Então, como é que é o procedimento desse aditamento? Galera, olha só, encerra a instrução, MP tem 5 dias para aditar. Se ele não adita, o juiz aplica o 28 do CPP. Manda para o PGJ é quem vai definir. Ou a CCR, no caso do Ministério Público Federal. A gente ouve o defensor, a gente faz o juízo de admissibilidade, o juiz recebe ou rejeita aquele aditamento, e aí ele designa nova audiência para oitiva de testemunha, se necessário for. Porque pode haver caso em que a defesa não tem outra testemunha indicar, ela é aquilo e pronto, acabou. Tá bom? Então, não há necessidade de uma nova citação do réu. Ele é simplesmente intimado e ele se manifesta sobre aquele aditamento. Atenção, porque não cabe aditamento em segunda instância. Nós temos uma súmula do STF que vai dizer não cabe aditamento na segunda instância. Tá? Súmula 453. Não cabe mutatio libelli em segunda instância, porque a gente supriria o duplo grau de jurisdição.
Então, mutácio pode? Pode. Desculpa, a emendácio pode? Pode. Tá? Mudar a tipificação, desde que isso não represente reformácio impégios. Piora na situação do réu. Mas a mutácio não pode. E como é que isso vai ser cobrado de vocês? Né? Vamos lá. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o fulano de tal, surgiu uma informação de que não era furto e sim roubo. O MP tem que editar a denúncia. Correto? Correto. Procedimento da mutácio libelli. O MP narra uma subtração, mas na hora de tipificar ele coloca o crime de estelionato. Precisa aditar a denúncia? Não há necessidade de aditamento da denúncia. Essa correção é feita automaticamente pelo juiz na hora de sentenciar 383 do CPP. Agora o MP alega uma coisa e essa coisa não é provada em juízo. Tem que aditar? Não, o juiz absolve. Então eu narro uma subtração, mas a gente não prova a subtração. O que o juiz faz? Simplesmente absolve o réu. Tá bom? Então, atenção para estes detalhes. Galera, vamos lá. Nós temos aqui a sentença condenatória, que vai ter essa estrutura que está demonstrada aí para vocês. O juiz conclui pela condenação, e aí o que ele vai fazer quando ele condena? Ele estabelece a quantidade de pena, levando em consideração ali aqueles critérios do artigo 59, 68 do CPP, né, circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição e causas de aumento de pena. Depois ele vai estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena. Então atenção para esse quadro aí, porque ele vai dar o caminho das pedras para vocês. Vai ver se é o caso de substituir a pena privativa de liberdade para esse tipo de direitos. Se é o caso de conceder o sursi. Depois ele delibera sobre situação prisional e fixa o valor mínimo da indenização para a vítima. Tá? Isso é uma providência decorrente, né, um efeito da sentença condenatória, e o juiz tem a obrigação de estabelecer esse valor mínimo da indenização, se houver pedido do MP e contraditório sobre a quantidade ou o valor deste prejuízo sofrido pelo réu. Lembrando aqui que no caso de violência doméstica familiar, a jurisprudência do STJ tem entendido que o dano moral é in re ipsa, é presumido, e, portanto, não depende de dilação probatória. É um dano moral presumido, é um dano in re ipsa, tá bom? Galera, o que é o tal do efeito prodrômico da sentença? A sentença produz um efeito imediato, que é o seguinte: se não houver recurso do MP, não há possibilidade de piora da situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Então vamos lá, imagina que o juiz ele profere uma sentença e condena o réu pena baixa. A defesa recorre, só a defesa recorre. Isso vai para o tribunal. Chega no tribunal, o tribunal pode reformar essa sentença e aumentar a pena do réu? Não. Mas uma mesma sentença pode desafiar recurso tanto do MP quanto da defesa. Tanto o MP, o promotor, pode recorrer pedindo um aumento da pena, quanto a defesa pode recorrer pedindo, por exemplo, a absolvição do réu. Nesse caso, pode piorar a situação do réu? Nesse caso, sim, porque o MP também recorreu. E se há recurso do MP, não há reformácio impégios. Então, cuidado, esse é o chamado efeito prodrômico da sentença. Ele impede que, em recurso exclusivo da acusação e da defesa, haja piora na situação do réu. Ok, gravem isso. Vocês vão voltar com isso lá no semestre que vem, quando forem estudar a parte de recursos no processo penal. E aí, nós temos ao lado da sentença condenatória a sentença absolutória. As hipóteses de absolvição são previstas lá no artigo 386, incisos do Código de Processo Penal. A condenatória, 387, a absolutória vem no 387 do CPP. 386 absolutória, 387 as hipóteses de sentença condenatória. Vamos lá. As hipóteses de absolvição, elas
vão acontecer, ora quando a gente não tem certeza, né, e a dúvida deve ser resolvida em favor da defesa, artigo 386, inciso 7, ora porque ora porque não se comprovou alguma coisa. Então, não é que eu tenha dúvida, eu tenho certeza que aquilo não aconteceu, ou tenho certeza que o réu não foi o autor do crime. Isso vai produzir efeitos diferentes na esfera civil. Vocês viram isso no semestre passado, quando estudaram a ação civil ex delito. Algumas decisões do crime produzem, né, ou impedem a rediscussão na esfera civil. Quando é pela dúvida, eu posso reabrir a discussão? Posso. Quando é pela certeza, posso reabrir a discussão? Não. Então, a absolvição está prevista no 386, mas nós temos também outras hipóteses de absolvição classificadas pela doutrina. Absolvição imprópria. O que é a absolvição imprópria? É aquela do inimputável. O juiz absolve, mas impõe medida de segurança. Essa é a chamada absolvição imprópria, tá? Absolve, mas aplica medida de segurança. Artigo 26 do Código Penal. A absolvição sumária é aquela absolvição que acontece já no começo do processo. Não quando o juiz rejeita a denúncia, mas quando o juiz faz aquela fase do 397 do CPP e aí ele resolve absolver o réu. Vamos lá, o juiz recebe a denúncia, cita o réu apresenta a manifestação, volta para o juiz ou absolver sumariamente ou designar audiência. Qual que é o momento adequado para o juiz absolver? Aqui a regra é que ele o faça na sentença depois de produzir provas. Mas, excepcionalmente, o juiz pode antecipar isso e barrar a persecução no momento anterior, que é o momento ali da fase 397. E no júri, artigo 415 do CPP. Finalmente, nós temos a absolvição chamada absolvição anômala. O que é essa absolvição anômala? É aquela situação em que há uma condenação propriamente dita, mas essa condenação não produz os efeitos dela decorrentes. Por exemplo, o caso que a gente já falou do perdão judicial. Lá no crime de homicídio culposo, por exemplo, em que o juiz condena, mas como essa condenação não produzirá os efeitos típicos de uma sentença condenatória, até porque nós temos uma súmula do STJ, a súmula 18, nós temos uma absolvição chamada de absolvição anômala pela doutrina. Beleza? Galera, com isso a gente encerra esse bloco de direito processual penal, falando sobre a sentença e os principais pontos que tangenciam a matéria. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.